Somos todos imigrantes. As terras que hoje formam o Brasil não viram nascer no seu interior um povo autóctone. Todos os que aqui chegaram vieram de fora. Sabemos o dia e a hora em que os portugueses botaram os pés pela primeira vez nesta parte do mundo. Sabemos que os africanos começaram a desembarcar aqui ainda em meados do século XVI. O caso dos índios é mais complicado, mas o certo é que também eles não nasceram aqui. Vieram em remotas migrações paleoasiáticas. E ao que tudo indica, a terra atualmente brasileira foi habitada antes deles por grupos negroides, como o de Luzia, em Minas Gerais. Além disso, ocorreram migrações internas em nosso espaço. Os tupis, por exemplo, não eram originalmente litorâneos. Eles migraram para a beira do mar. Mas foram esses grupos, vindos de terras orientais, de Portugal, do continente africano, que deram a configuração básica e essencial do povo brasileiro nas dimensões genética e cultural. Pui sol na ficha uio, mostra minha ninfa. Ela que não leva lubo, pui sol na ficha uio, mostra minha ninfa. Ela que não leva lubo. Nyanderu tenonde nyandere, oma emawe oja o nyamandu para. Daí que já se tenha feito uma distinção entre migrações primárias e secundárias. Considera-se que etnias arribadas, depois de um povo já devidamente constituído, sejam as migrações ditas secundárias. Chuva. Chuva. Forte. Forte. Temporar. Temporar. Neblina. Neblina. Frio. Frio. Agora tu. Orvaio. Orvaio. Não uma fácil. Brasil. Buragiro. Não é Buragiro, Shoji. É Brasil. Não temos como pensar a cidade, a história da cidade no Brasil, sem pensar nas chamadas migrações secundárias. Para dar um exemplo, se ainda no século XVIII São Paulo falava principalmente tupi, a caminho do final do século XIX passou a falar principalmente italiano. E as migrações não pararam nem param, pelos mais variados motivos. Quem quiser, agora venha, nas veredas da ilusão, procurar com viramundo o que há de ensinar. Japoneses vieram na década de 30, os coreanos começaram na década, vir aqui para cá, na década de 50, depois os bolivianos e outros andinos começaram a vir na década de 70 e 80, foi na época também que os brasileiros começaram a sair, né? Primeiro como exilados na época da ditadura e depois como imigrantes econômicos, na década de 80, na época do Collor, né? Que começou essa migração. E agora, os contingentes que estão chegando mais recentemente, principalmente da América do Sul, né? Mas também da África, tem muita gente vindo da África, agora também com as guerras do Oriente Médio, muitos sírios e palestinos. Uma cidade que tem, onde convivem diferenças, é uma cidade mais interessante. Por que a gente gosta de Nova York, ou gosta de Londres, ou gosta de São Paulo? Exatamente porque essa variedade de experiências que nós estamos expostos. Pour le matin, je me suis levée, j'ai vu la ville, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les mouvements. Je n'ai pas une amie brésilienne comme en Guinée. Donc je ne sais pas comment est les relations ici. Je ne sais pas.
Nós recebemos migrantes grandes migrações do século XIX, parte do XX, e depois as migrações internas do Nordeste para São Paulo. Quem vinha do Nordeste é baiano, né? Como quem vem da América Latina é boliviano, né? Novamente, é o estereótipo, né? Pensando bem, foi até bom eu ir embora. Aqui até o seu chora, todo dia, toda hora. Diferente do sertão, veja só. O meu sapato de couro de jacaré, da cor marrom e branco, que bonito que ele é. Combina bem com meu chapéu Panamá, minha camisa de cremon que eu trouxe de lá. Aquela calça vermelha que eu tanto queria, com uma nega verde, eu tô lindo de morrer. Podes crer, ganho um salário, tenho 2 rádios de espaço, um relógio digital e um outro Ray-Ban. De fato, na época, acho que na década de 70, tinha vereadores que queriam colocar fronteiras na cidade para que os baianos não entrassem, né? Não sei se vocês lembram disso. Mãe, aqui estou eu, muito bom, graças às suas rezas e seus santos. Esta foto tirei em uma praça aqui de São Paulo. Como a senhora vê, seu filho está lindo e lambão, apesar da saudade. São Paulo é uma cidade muito grande mesmo. Mal cheguei e consegui me empregar numa grande firma de seguros. É por isso que estou lhe mandando esse dinheiro. Não gosta, mais sobre São Paulo, mas ainda estou muito assustado. Não sei porquê, mas eu sinto muita saudade daí. Tem noites que me dá vontade de chorar. Ele foi embora furioso! Seus amigos pensavam que ele estava louco! Ele foi embora e nunca mais voltou! Porque ele se matou! É muito importante a forma em que as pessoas se inserem em cidades específicas. A inserção, por exemplo, de senegaleses em São Paulo não é exatamente igual de Caxias do Sul, né? E mesmo os haitianos, né? Quer dizer, tem sempre inserções diferentes de acordo com a história da própria cidade e também do seu posicionamento ou reposicionamento na economia política global. Então, muitos vão para as ocupações. Por exemplo, os palestinos, eles têm uma ocupação, né? E outros também, há congoleses, há malineses que estão, e também andinos, que estão em ocupações. Opa, Ngandu? Oi, tudo bom? Tchau. Tchau. Oi. Bem? Tudo, como é que tá você? Oi, dona Ajuda, tudo bem com a senhora? Tudo certo. Então tá bom. Tem que assinar um livro lá, viu? Sei que você vai querer sair, mas tem que assinar um livro. Vai com Deus. Olá? Fala direito, cuidado com o litrô, rapaz. Bora. انزل معك على خليها Não encosta nessa parede, não. معصب انت عارف المره لما تكون معصبه ليش مره تكون معصب يعني واحنا نعرف ساعات الصبح Trabalhar mais, por favor. Ih, é mudança, é? Shopping rua, dona Gil. então ajudam vocês a achar uma coisa. Fogão, geladeira, se eu preciso de tudo isso para ter uma casa. Achava que no Brasil mulheres não falam muito. Senhor Hassan, Sim, senhor. o senhor não está no acampamento na Jordânia. Sim. Aqui tem que ter móveis, tem que ter uma casa montada. Tá bom, o que estou fazendo? Mas esse aqui é novo, não é? Ele é palestino, recém-chegado de acampamento de Al-Yarmouk, no Síria. Não sabe nada, nem uma palavra. Vai, me leva. روح مع حبيبي روح. Me leva pra subir روح lá, vai. Vai, me leva lá. A imigração ela é maravilhosa porque ela põe essas diferenças em relação. A globalização, hoje em dia, acentua a imigração, né? Ela favorece, ela torna muito mais fácil esse trânsito de pessoas e de intercâmbio de conhecimentos e de culturas. Desse ponto de vista, a globalização tem um sentido democratizante. Mas a globalização tem também um outro sentido, que é o nivelamento cultural. A indústria cultural, a cultura de massas,
ela tende a ser um moto nivelador que vai aplainando tudo e destruindo as culturas autóctones, destruindo as culturas vernaculares, as tradições locais que foram ao longo de séculos maturadas. E esse é um processo de perda cultural terrível. Falando sobre isso outro dia com um amigo, ele me disse, o que eu não sabia, de um lema interessante, recente, de movimentos ativistas na França, que, se eu não estou errado, o lema é mais ou menos o seguinte: sim aos refugiados, não aos turistas. É interessante porque justamente, quer dizer, se coloca aberto a receber as pessoas que de fato vêm para ser no lugar e para se estabelecer e para trocar, mas não é ruim demonizar o turismo, mas de fato, em grande medida, o que acontece é que o turista ele é uma espécie tem uma função predatória nas cidades que se tornaram turísticas. Claro que traz dinheiro, mas ele faz com que em 5 minutos tenha lá uma loja do Starbucks, da Hard Rock Café, da Zara, e aquilo se generaliza de uma maneira terrível. Se o turismo pautado como ele está hoje, no seu sentido hegemônico, não em todo o movimento que me desloca como viajante, aí já criando uma distinção entre o turista e o viajante, é aquele lugar em que eu me direciono para poder encontrar aquilo que eu já sei, ele passa a ser um território de uma espécie de aprisionamento por imobilidade de uma alegoria. E, portanto, acaba propondo uma espécie de cena encenada que permite ou exige que aquela paisagem se apresente sempre daquele modo. É o oposto daquilo que se espera das paisagens de fato, das experiências nos lugares. Esse aqui. Sempre vai me dar trabalho. Conhecer a transamazônica, a grande tônica da evolução. Quero enxergar a grande floresta transformada em festa para o meu irmão. Alô, brasileiros de todo o quadrante, chegou o instante da grande arrancada. Vamos desbravar, cultivando a terra, quem planta não erra, a hora é chegada. O processo de levar um grande fluxo de pessoas para as áreas rurais da Amazônia, através da pecuária, mas principalmente através dos projetos de assentamentos de migrantes internos, migrantes econômicos, né, do Nordeste, do Sul do Brasil, também do Centro-Oeste, e nos programas de assentamento. Então, esses programas trouxeram à Amazônia centenas de milhares de pessoas na década de 70, 80, e essas pessoas se multiplicaram e se multiplicaram. No outro sentido, a Zona Franca de Manaus também atraiu um grande contingente e fez a cidade de Manaus explodir. Hoje Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes, atraiu inúmeras pessoas. Quando criaram a Zona Franca, tinha 250 mil habitantes, um fator de 10 de crescimento em 60 anos. Então, esse foi um fluxo natural. Muitos estudos mostraram que as pessoas viam nas cidades uma possibilidade de uma vida melhor, trabalhando em comércio, em serviços e tendo oportunidade que os filhos pudessem estudar. Eu vejo, por exemplo, lá no Amazonas, no Rio Negro, onde eu trabalho, há um esvaziamento, sim,
dos sítios e das comunidades rurais para a cidade, em geral por causa da maldita educação, viu? Quer dizer, essa educação que é absolutamente insuficiente, né? E que tem por efeito esvaziar as comunidades, fazer os estudantes e as suas famílias muitas vezes passarem fome, né? E ficar com uma ambição de se tornar funcionário público, né? Que nem sempre é viável e que certamente não é um grande enriquecimento para o país. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, seria razoável você chamar de cidade um lugar que não tem escola de ensino médio, colegial? Isto é, supondo que qualquer pessoa deveria ter hoje o direito de ter acesso a uma educação de qualidade, etc., na maioria dos municípios brasileiros é provável até que tenha acesso ao primário, mas não passa disso, sem entrar na discussão de qualidade, né? Quer dizer, qualquer pessoa que, por exemplo, esteja hoje nascendo num município, na maioria dos municípios brasileiros, sei lá, em quase 5 mil municípios, vai ter que mudar de município para poder fazer um colegial. Como o nosso dito êxodo rural foi muito rápido, não houve condições dessas localidades para onde as populações fluíram, se concentraram, né, se aglomeraram, de ter os tais equipamentos. É tudo muito precário, né? Todas essas grandes aglomerações urbanas sofreram fluxos de imigração para os quais elas não estavam preparadas. Embora isso interessasse em termos de baratear a mão de obra, não tinha como dar educação, saúde, etc. Então, a gente chegou nesse ponto. Acho que a palavra crise, nesse sentido, ela é até um pouco adocicada, né? E a diversidade de pensamentos, ela cria uma diversidade de cultura urbana muito grande, que foi uma grande conquista da civilização. Essa diversidade gera também um conflito. Mas o conflito, como eu disse, é a forma de superação para você chegar a outros patamares civilizatórios e, naturalmente, de criatividade. Reconhecer o conflito parece a primeira condição necessária para que se possa viver de modo civilizado e respeitoso. Não porque estamos todos juntos, porque vamos viver sempre em paz. Mas por quê? Porque nos sabemos diferentes. Precisamos encontrar estratégias, inclusive de traçado, que nos permitam compartilhar a vida sem nos afrontar. Então tem essa coisa que tem que vencer, tem que mostrar, tem essa tenacidade que eu acho que acompanha a migração. Nem todos, né? Tem gente que
a vida é muito dura, mas é sempre, eu acho que a migração tem esse lado utópico, não só distópico, mas que é parte, sim, dos sonhos. As pessoas precisam sonhar. Eu acho que é isso que carrega, as pessoas conseguem vencer os obstáculos terríveis, confrontar os obstáculos terríveis porque eles querem, eles têm esperança. Seria tão bom se as pessoas estivessem abertas para receber e conviver com a diferença. Quantos povos existem nessa cidade, né? Não tem como quantificar. É melhor você falar a riqueza cultural que isso gera, né? Essa é a saída que nós temos que encontrar para as cidades, né? A maioria do povo constrói a cidade porque o povo tem essa capacidade de, apesar das dificuldades, construir relações harmônicas e essas relações harmônicas que vão construindo a cultura. E as manifestações culturais são o principal instrumento de um povo e principalmente da população reprimida de conseguir fazer as mudanças e expressar suas ideias.